você não tenha a mesma crença que eu, talvez você não tenha um pastor como eu tive, mas se eu puder resumir em alguma coisa, Zé, peça ajuda. Peça ajuda. Os problemas no casamento não foram feitos para serem passados sozinhos. A ajuda certa. Ajuda certa. Porque às vezes vai falar com um amigo pensando que tá dando ajuda e ele tá destruindo, metendo na madeira, não existe cacete. Eu falo sempre isso pros homens e ela fala pras mulheres na igreja. Existem problemas que eles não podem ser passados adiante para qualquer pessoa. Porque nem todo mundo que está ao seu lado, de fato, está disposto a te ajudar. E não é nem disposto. Não consegue te ajudar. Nós temos inúmeros, e não são poucos, inúmeros casos de homens, ou melhor dizendo, de filhos que são órfãos de pais vivos. O cara tá dentro de casa, mas não dá atenção pros filhos, porque a cabeça dele ou está no trabalho, ou até mesmo isso foi substituído pelos amigos, pela internet, ou pelo vício em algum jogo, ou na pornografia, assim, vai embora. Então, o Legendário, a gente tem uma frase que ela é bem interessante, que é assim: o Legendário ele tem uma finalidade, resetar o homem à sua configuração de fábrica. E muitos homens hoje se esquecem disso. Então, eu faço sempre uma pergunta: mas eu já sou um bom marido, eu já sou um bom pai. Aí eu te pergunto: você é tão bom mesmo, que não tem nada em você que não possa ser melhorado? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poliana Zé Caipira. E nós hoje vamos falar sobre masculinidade, família e espiritualidade. Estamos aqui com sua esposa, Ana Paula. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar, deixa eu falar da JC Doces, onde você tem grandes variedades de batata palha, de doces, salgadinho. Olha, você que tem mercadinho, você que tem loja de conveniência, você tem mercadão, qualquer tipo de loja, vá na JC Doces, ali na Rua do Sol, em Arapiraca. Lá você vai ver que grandes variedades para você suprir o seu comércio, viu? Outra coisa, se você não quiser ir lá, a galera tem uma equipe que vai lhe atender, vai fazer uma consultoria, vai até o seu estabelecimento e vai lhe dar uma orientação para você comprar os produtos da forma correta. Já vi-se que loja é só na JC Doce que você encontra doces variedades, né, minha colega de bancada? Só oportunidades para você. Hoje recebemos o pastor Alex com a sua esposa. Pastor Alex, pastora Ana, muito obrigada pelo sim, pelo tempo de vocês. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando para a gente, dizendo quem são, né, o que fazem, qual a missão dessa família, desse casal, onde vive, o que comem, de onde vem, onde moram. Sejam muito bem-vindos. Como vive. Amém. Bom, sou o pastor Alex, estávamos aqui falando, né? Eu sou carioca, filho de militar, beijo mãe, beijo pai. Nasci no Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro em 84, com aproximadamente 5 anos de idade. Meu pai foi transferido para Natal, no Rio Grande do Norte. Então, morei ali em Natal de 84 até 94. Me considero um nordestino por adoção durante muito tempo, e falo hoje até com muito mais amor e propriedade. Se alguém me pergunta: você é carioca? Eu falo: sou, mas eu sou nordestino, na verdade. Porque esse meu período de formação, de crescimento, né, de amadurecimento se deu em Natal. Saímos de Natal, retornamos para o Rio de Janeiro, depois morei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e cheguei em Anápolis, Goiás, onde morei por 24 anos. Ali casei com essa mulher maravilhosa, fui professor universitário, advogado, até que Deus efetivamente me chamou para aquilo que eu nasci, que é pastorear, que é cuidar de pessoas. E em razão disso, vim para Arapiraca em novembro de 2024 e aqui estou desde então. Já sinto e já falo que não existe cidade melhor no mundo do que Arapiraca. Concordo. Não é verdade? Concordo. Ainda bem que achei alguém que pensa como eu. Muito. Pastora Ana, por favor, se apresente. Eu sou a Ana Paula, esposa do Alex, pastora Ana.
Nós somos casados há 21 anos. Olha os detalhes, tá vendo como é diferente? A mulher tem que contar, Ainda bem né? que, que a senhora não perguntou a ele, né? Quanto tempo tem. Mas ele é bom de não data. ia começar muito bem, não, sabe? Ele é bonitinho com datas. Nós somos casados há 21 anos. Temos aí uma história sempre pautada naquilo que Deus tem para nós, né? O Alex me conheceu na igreja, servindo. Eu sempre fui muito ativa, muito envolvida com a igreja, sempre amei a instituição, amo as pessoas. A gente sempre viveu muito por isso. E Deus nos trouxe para cá, uma terra que nós não conhecíamos, né? Eu, na verdade, não conhecia nem eu nem você, né, amor? Nada, nem de Alagoas, assim. E eu falo que Deus, ele escondeu Alagoas de nós, porque nós amamos viajar e nós conhecemos muitos lugares do mundo. Inclusive, conhecemos muito bem o Nordeste. E quando nós nos casamos, nós fomos para Porto de Galinhas. E um dia da nossa lua de mel, nós fizemos um passeio nas piscinas naturais em Maragogi. E foi a única vez que pisamos em Alagoas. Verdade. E isso, às vezes, né? Hoje eu penso isso, assim. É como se, quando Deus nos chamasse para vir para cá, nós viéssemos pelo chamado. E não pela beleza que o lugar tem. Porque aqui é um lugar apaixonante. Sim. Mas nós viemos pastorear sem conhecer nada daqui. Foram Sim. agraciados, né? Agraciados. Verdade. Mas minha comadre é de onde mesmo? Qual é o estado? Então, eu sou goiana. Sim. Eu nasci numa cidade do interior de Goiás, chama Goianésia, que a gente brinca que é a capital do mundo. Mudei para Anápolis para estudar em 2000. Anápolis e Goianésia é como aqui em Maceió, a distância mais ou menos. E em 2000 também ele se mudou, mas nós nos conhecemos em 2002. Nos casamos em 2004. Tem assim, lembra muito mineiro, né? O sotaque, né? Muito. O goiano e o mineiro, fala que o goiano moço, né? é igual. Igual, né? Mas gosta Diz de que o pão de goiano é queijo o mineiro também, não? fugido. Demais da conta. E pão de leite? O pão de leite eu conheci aqui, né? Foi, não foi? Mas lá também tem pão de leite, né? Pão de Leite leite, quente. essa é coisa de... É mais do sul, né? É mais do sul, Leite que eu morei no O sul, leite leite quente, quente, dói os dentes. Dói aos dentes. Isso é do mineiro, É mais pra baixo, do Chiquinho. sul. Olá, galera maravilhosa, linda, maravilhosa, camisa farta. Olha, presta atenção nesse recado que eu vou lhe dar agora, que esse recado é muito importante. Você sabia que na JC Doce você encontra uma grande variedade arretada de doces? Olha, além dos doces gostosos, lindos, maravilhosos, lá também tem salgadinho, batata palha, paçoca em pó e muito mais pro seu mercadinho, pra sua lanchonete, pro seu estabelecimento, pro seu comércio, grande, pequeno, médio, de todo tamanho. Na JC Doce, meu amigo, minha amiga, é qualidade, é variedade, é preço bom para fazer seu negócio. Eita, e esquecendo uma coisa, olha, os consultores, lá tem uma equipe linda e maravilhosa de consultores que pode ir até você, sabia disso? Agora que você ficou sabendo da JC Doce, essa empresa que tem doces oportunidades para o seu comércio, vamos continuar assistindo esse episódio? Mas compadre pastor Alex, antes de ser pastor, assim, já era um homem sisudo ou ficou sisudo depois de virou pastor do legendário? Ou era mais tranquilo? Eu era pior. Era filho de militares, né? Mas assim... Foi criado na paz, mas não. Meu pai tem uma característica fantástica, sabe? Amo meu pai e assim, eu sempre elogio meu pai pelo seguinte, meu pai nunca levou militarismo pra dentro de casa. Eu falo que meu pai é o militar mais bagunçado que eu já conheci. Meu pai é um cara muito correto, muito íntegro, mas nós não tivemos, nem eu nem minha irmã, uma educação militar. Meu pai, por natureza, ele é um homem mais recluso, ele é um cara mais quieto na dele. E, naturalmente, eu cresci e absorvi isso, né? Então, eu tenho essa altura desde os 15 anos de idade. Não deu nem pra perceber que você é alto. Quase nada. Quase nada, moço. Assim, aí com o tempo eu fui encorpando, a barba eu deixei crescer contra a vontade dela já depois dos 30 anos. Foi, né? Mas eu sempre fui... Nunca pensou em botar uma chicrete na noite dormindo na barba? Já! Fazer aquele bolinho Já. de chicrete. Bem Você pregadinho, né? Não dá ideia, não. Não dá ideia, não, porque senão ela faz. E eu cresci assim, meio quieto na minha, sabe? Do tipo, se eu chegava num lugar, eu não queria falar com ninguém. Se ninguém falasse comigo, tava tudo bem. Sim. Tá ótimo, eu sou assim mesmo. Só que quando eu comecei Deus efetivamente me chamou, né, para o chamado pastoral,
eu naturalmente fui mudando isso. Porque não faz muito sentido você ser um pastor truculento, bravo, sisudo, né? Já que vai cuidar e Já acolher que vai de cuidar e pessoas, né? acolher. E já que o senhor falou nisso, eu quero lhe perguntar. Como nasceu o chamado pastoral na vida do pastor Alex, na vida da pastora Ana? Nossa, que legal. Estou gostando muito do podcast. Perguntas muito boas. Então, não sei quem estará nos vendo, né, ou ouvindo naquilo que crê, enfim. Eu cresci sabendo que um dia eu me tornaria um pastor. Minha mãe me conta que, ainda grávida de mim, estava numa reunião de oração e uma mulher de Deus a abordou e falou assim: quem está na sua barriga é um pastor, é um futuro pastor. Então eu cresci ouvindo que eu seria pastor. E é óbvio que os anos foram passando, né? Eu sou neto de pastor e foi muito interessante porque eu criei na minha cabeça um estereótipo do pastor, porque eu via o meu avô protestante, e meu avô sempre muito ativo na igreja, mas isso ali na década de, quando tem as minhas primeiras memórias do meu avô, na década de 80, eu sempre vi meu avô muito braçal. Então, tudo que precisava fazer na igreja, meu avô estava lá fazendo, envolvido no processo, né? E principalmente cuidando de pessoas. Então, faltou alguém estava doente, ele ia fazer uma visita, ele estava sempre em contato com as pessoas. Então, na minha cabeça, eu cresci achando que um pastor precisava fazer aquilo que eu vi meu avô fazendo. E o tempo foi passando, e eu não posso ser hipócrita em dizer assim, eu tive excelentes pastores, cada um a sua característica, mas nenhum que complementasse aquilo que o meu avô foi. E com o tempo, isso foi se afastando, essa ideia de me tornar pastor, eu não via muito sentido na minha vida, porque eu não queria ser um pastor, Poliana, que fosse para a igreja, pregasse, botava a Bíblia embaixo do braço e ia embora para casa. Eu não via muito sentido naquilo, sabe, esse distanciamento. E aí foi um momento importante das nossas vidas, onde nosso casamento estava bem. Já estava casado com a pastora Ana? Já. Esse chamado vem junto, vem para o casal. Veio. Sim. Não é? Veio. Podemos dizer assim que esse chamado vem para o casal. Vou contar minha versão. Deixa ele terminar dele. E nosso casamento sofreu um abalo, assim, nós estávamos bem desgastados, já pensando em divorciar. Foi quando, então, eu conheci o que é o meu pastor hoje, o pastor Tiago. Beijo, pastor, te amo. E ele foi um homem muito usado por Deus. E ali com ele eu aprendi o que é ser pastor. Eu gosto de dizer e falo com muito orgulho. Qual é o sobrenome do Tiago? Tiago Vinícius Cunha. Tá. Eu sou uma cópia dele. Não sou, eu procuro ser uma cópia dele. Se espelha. Me espelho nele. Então ali eu aprendi o que é pastorear. E pastorear para mim, Poliana, é amar pessoas. Então eu amo pessoas. Se você fala assim, você está falando da boca para fora, pastor? Não, não estou. E Deus é testemunha disso. Não acredito. Eu amo pessoas. Mas, pastor, mas você conheceu agora? Não importa, eu amo essa vida. Eu amo essa vida porque eu fui chamado para isso. Então, com o pastor Tiago, eu aprendi a amar e caminhar. Porque para mim, pastorear é fazer como Jesus fez. É caminhar com as pessoas. É estar junto, é tempo de mesa, é dentro de um carro, é numa viagem, é tomando um café. É estar junto. Sim. Nós somos seres relacionais. Então, não faz sentido ser um pastor que não se relaciona com os seus liderados. Então, com ele, despertou em mim novamente o chamado pastoral. Ele viu isso, né, e me preparou para que eu estivesse aqui. Isso era que ano? Isso foi... O meu início de caminhada com o pastor Tiago foi em 2015, aproximadamente, não foi, amor? 2015 para 2016. E ali eu tive muitas coisas, faz 10 anos, né? Eu tive muitas coisas ajustadas na minha vida como homem, como marido, mas principalmente na área ministerial. Ele tem um olhar muito clínico para aquilo que realmente Deus destina a cada um. E aí, com ele, eu fui potencializado naquilo que Deus já havia prometido para minha mãe, para minha avó e principalmente para ela agora. Então, minha versão, né? Eu nasci num lar cristão, católico, e sempre fui muito ativa. Minha família é uma família bem ativa dentro das suas crenças cristãs, né? E quando eu tinha 14 anos, eu tive uma experiência diferente com o Espírito Santo.
E ali foi um marco mesmo de entendimento de vida com Deus. Eu ainda era muito jovem, mas como eu disse, assim, bastante ativa mesmo. E eu me lembro que no meu aniversário de 15 anos, a minha mãe foi numa floricultura com a minha tia comprar flores para mim. Para me entregar, enfim, no momento de honra lá. E havia uma pessoa nessa floricultura que ao ver aquilo, teve como se fosse uma visão. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Mas isso foi muito importante para minha mãe, para minha tia, para as pessoas que estavam ali. Que essa pessoa disse, olha, a dona dessas flores, para quem vocês estão comprando, é alguém com chamado ministerial e o Senhor vai levar essa pessoa pelas nações. E elas tiveram um momento de oração e tal. E quando minha mãe me contou aquilo, eu fiquei ali muito emocionada, tomei aquilo como uma verdade no meu coração, recebi aquela palavra mesmo sem entender o que aquilo significaria. Então, eu passei a ser ainda mais ativa, agora já dentro de um contexto de uma igreja evangélica protestante. Fui me envolvendo cada vez mais, sempre com essa convicção de que Deus faria alguma coisa comigo em muitos lugares, porque eu sempre fui meio para frente. Não tinha um negócio para fazer, eu ia lá e fazia. Vamos organizar, não sei o que, vamos, vai dar certo. E sempre à frente de coisas, né? E aí, quando a gente se casou, quando a gente começou a namorar, na verdade, a minha sogra contava essa história e eu pensei, então a história da minha mãe lá da floricultura com a história da minha sogra aqui, eu acho que o nosso chamado, né, tá relacionado. E aí, nesse período, né, dos primeiros, acho que 6, 7 anos de casados, eu fui me desenvolvendo mais que ele. E eu comecei a receber convites, ministrava em igrejas, ia em lugares e falava, e ele, desse jeito, assim, que ele disse que era, né? Mais tímido, chegava no lugar, não conversava, não era muito de conversar, sempre bem sério. Ele era bem sisudo. Eu ia dizer, ele era tímido, é sisudo. Sisudo, não era tímido, não, era sisudo, cara de brabo mesmo. E nem tinha barba, e era bravo. E eu, falando nisso, essa noite eu sonhei que eu tava sem barba, você acredita? Não, mas assim, eu não tenho nada contra. Veja que é profeta. Será que eu estou recebendo uma profecia? Será? Eu também implico a barba, mas eu gosto dela mais curtinha, assim. Não gosto Moisés já foi, faz tempo, né? Pois Arão, Moisés agora é outro tempo. Mas enfim. Aí eu muito ativa e ele mais sisudo, né? E aí eu pensava, gente, mas como é que eles vão fazer pastor? Que essa cara brava dele, né? Eu pensava, mas enfim, fui andando ali com Deus. E eu me lembro um dia, nessa época em que o casamento... Um tomador de leão, né? Isso, pois é. Não é? Então... Olha, e era bem parecido com isso mesmo, sim, viu? Né? Quem tá assistindo aí das no antigas... tempo que tinha animais em circo, né? Isso, aquele bem, sabe, bravo? Daquele bem brabo, né? Que andava com um chicote no ombro. Era, isso. Chegava num lugar assim, tipo... Às vezes as pessoas perguntavam, né? O seu marido não gosta de ficar aqui? Eu, não, a cara dele é assim mesmo. E não é brincadeira, é verdade. Não, ele é assim mesmo. Então, eu já vi, ele é daquele que você tivesse uma barraca de laranja, ele não podia ficar perto, né? Porque senão atrapalhava. Atrapalhava. Você era a segurança das laranjas? Não, a pessoa ia descartar. Porque eu tenho um compadre meu, eu tinha um compadre que ele vendia laranja e o fio dele era assim, grandão, forte, sisudo, mas sempre com a cara feia, fechada. Aí o povo nunca comprava a laranja dele. Rapaz, por que você não vende minha laranja? Ele, seu fio com essa cara de laranja azeda, o povo pensa que sua laranja tá azeda. Tá ruim. Pois e eu aqui com a laranja docinha, né? Rindo pra todo mundo. E eu me lembro laranja Lima. Meu nome de solteira era Lima. E aí, enfim, quando eu tava nessa época, o casamento tava numa fase difícil, eu me lembro um dia que eu tava orando e eu falei, Deus, mas como é que a gente vai ser pastor um dia? Nós estamos tão distante disso. E poucas vezes eu tive a sensação de ouvir Deus falando audivelmente comigo. E o Senhor falou muito profundamente no meu coração que um dia ele iria ser mais ativo que eu. E eu sempre, quando eu vou contar isso, eu lembro assim que tem uma passagem na Bíblia que fala que quando o Senhor aparece para Sara e fala que ela vai ser mãe, ela ri. E aí as pessoas às vezes quando fica vendo, né? Mas como que ela riu? Era Deus falando. Mas é que às vezes Deus fala umas coisas pra gente que é tão fora daquilo que a gente consegue imaginar que a gente, tipo assim, fora da nossa realidade, né? Como isso vai acontecer, né? E eu pensava assim, porque eu sempre fui muito ativa, muito pra frente, muito comunicativa. O Alex sisudo não dá assunto pro povo. Não pode vender laranja? De jeito nenhum. Tipo, vamos supor, tá perto de acabar o culto. Ele falava, vamos sair pra ninguém falar com a gente. Eu era a última aí, eu queria ficar pra falar com todo mundo. Sim, tá próximo, né? Como ele acabou de falar. Aí eu pensava, né? Como é que isso vai acontecer? E aí o Senhor falou, um dia ele vai ser mais que você.
Ele vai querer isso mais que você. E aí eu tomei aquilo como um fôlego para caminhar mais um pouco. E até que nós chegamos até o pastor Tiago e a pastora Kézia. E realmente, assim, eles foram um exemplo, são um exemplo para nós. A palavra do Senhor fala, né? Paulo e Timóteo falam, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo fala isso. E ele tem Timóteo como alguém que o imitou. E Timóteo fez com outras pessoas também imitassem a Cristo. Eu acho que o pastor Tiago e a pastora Kézia foram essa referência para nós, de pessoas que imitam Cristo, nós podemos imitá-los e fazer com que pessoas mais imitem a Cristo. Me diga uma coisa aí, minha comadre. Vocês dois falaram que o casamento de vocês estava em crise, né? Tá. Para quem está nos assistindo, né, minha comadre Poliana, que também está em crise o casamento. Como foi que vocês saíram dessa crise? Diga aí. Primeiramente, Jesus, eu sei disso, né? Mas como foi que vocês chegaram a essa conclusão que diz, olha, manda a crise embora? Discipulado. Assim, Zé. Crise. Compazé. Lá em Minas fala assim, compazé. Compazé. Mas eu chamo ele meu compadre. Crise e problemas no casamento, acho que todo mundo tem, Isso. certo? O grande problema é quando, e nós hoje como pastores entendemos isso, o grande problema é quando as pessoas só pedem ajuda quando você já está morrendo. Isso. Fica mais difícil de você ajudar. Quando você dá o primeiro tropeção, é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas é bem razoável que a ajuda possa chegar. E no nosso caso, realmente, assim, eu sempre conto isso. Eu lembro de estarmos muito distantes por erros meus, e tem uma coisa que é importante dizer, eu sempre falo isso para os homens, assim, o pecado ele cega. Então, você às vezes até tem tem vontade de corrigir as coisas, você quer corrigir as coisas, só que você não consegue corrigir. E chegou um momento, eu lembro disso como se fosse hoje, era uma terça-feira, nós sentamos, eu fui para casa, ela saiu cedo, voltou, e aí eu estava dentro da sala de aula para dar aula, quando ela me mandou mensagem, eu estava tentando falar com ela ao longo do dia, ela não me atendia, e aí ela me respondeu, eu lembro que eu fechei o computador, saí de casa, saí da sala de aula, fui na sala da minha coordenadora e falou, preciso ir para casa, preciso resolver um problema urgente, e fui para casa, e aí eu lembro de estar sentado no sofá, ela sentou no braço do sofá e ela falou assim, eu fui muito feliz com você, mas chega, acabou. O divórcio está marcado amanhã, 4 horas da tarde. E aí, nessa hora, eu sempre falo isso para os homens, nessa hora não tem homem, nessa hora não tem um machão, nessa hora não tem um grandão, nessa hora você se reduz a um pó, porque de fato você vê diante dos seus olhos que aquilo que Deus te deu, você jogou fora. E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro de abaixar a cabeça e falar assim, me perdoa. E ela fala que eu era tão orgulhoso que ela não esperava essa reação da minha parte. E o que desmontou ela foi eu pedir perdão, porque ela achou que eu iria ter outra reação. E aí quando eu pedi perdão, ela se desarmou, pensou, e ali nós resolvemos caminhar mais uma milha. E aí, respondendo a sua pergunta, mas eu precisava contextualizar, porque existiam 2 pessoas muito machucadas, 2 pessoas que tinham a vontade de reconstruir a vida e o casamento, só que não sabia como. E aí é importantíssimo que, além de Deus, que é o principal na equação, porque Deus já não fazia mais parte da equação, mas além de Deus, foi aonde entrou o pastor Tiago e a pastora Kézia. Ela fez uma exigência para mim. Eu permaneço casada, desde que você aceite ser discipulado. Caminhe ao lado do pastor Tiago. E aí, por isso que a sua brincadeira no início faz todo sentido. Eu era muito fechado, muito introspectivo. Então, abrir a minha vida, abrir o meu coração para um homem que eu não conhecia, para um homem que me confrontaria, e ninguém gosta de ser confrontado, mas homem principalmente não gosta de ser confrontado. Só que para manter o meu casamento eu tive que aceitar aquilo ali. E eu sentei, lembro até hoje da primeira vez que eu sentei com o pastor Thiago. Jogou seu ego lá no lixo. Tive que jogar. Isso. Não, tive que jogar.
tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu acreditava sobre mim mesmo já não fazia mais sentido. Porque se eu mantivesse aquilo, meu casamento não perduraria. Então eu sentei com o pastor Tiago, tive que abrir meu coração, abrir a minha vida, e ali eu fui extremamente confrontado, né? Apanhei muito, e por isso que eu valorizo muito a vida do meu pastor, porque ele me bateu muito, mas também me deu amor. Era tipicamente a correção de um pai, em que ele aponta problemas, em que ele te corrige, em que ele também te impõe mudanças que a gente precisa ter. Sim. E às vezes você sabe, mas não quer colocar em prática, e ali eu fui discipulado, né? Então, o problema, talvez você não tenha a mesma crença que eu, talvez você não tenha um pastor como eu tive, mas se eu puder resumir em alguma coisa, Zé, peça ajuda. Peça ajuda. Os problemas no casamento não foram feitos para serem passados sozinhos. Ajuda certa. Ajuda certa. Porque às vezes vai falar com um amigo pensando que está dando ajuda e ele está destruindo, metendo na madeira, não existe cacete. Eu falo sempre isso para os homens, e ela fala para as mulheres na igreja. Existem problemas que eles não podem ser passados adiante para qualquer pessoa. Porque nem todo mundo que está ao seu lado, de fato, está disposto a te ajudar. E não é nem disposto. Não consegue te ajudar. E aí eu quero fazer uma intervenção, porque o propósito do projeto Poliana Zé Caipira é comunicar, é contribuir, né? E aí a gente tem um pilar chamado comunicação, o casal se comunica, a esposa vai lá e diz, eu estou encerrando, ela encerra um ciclo, o esposo toma uma atitude, a gente fala, o episódio de hoje também fala sobre masculinidade, e tomar atitude faz parte da estrutura masculina. Ele disse aqui, né? Deus havia saído da equação e por isso a crise aconteceu. Ele tem a humildade, e aí é comportamento, de pedir perdão para a esposa, e ela tem a sabedoria, e Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa e a insensata destrói. Ela tem a sabedoria de dizer, continuo, porém preciso que você seja discipulado. É importante que você que está passando qualquer crise, seja no casamento ou em qualquer lugar, saber fazer a sua parte. Eu digo assim, Deus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Ele já fez tudo. Ele dá já o livre-arbítrio, né? Exatamente. É para você escolher. Sobre escolha. Então, é preciso escolher e pedir ajuda a quem, de fato, consegue lhe ajudar. Agora, Então, parabéns ao casal. Parabéns, pela disponibilidade de continuar a família, né, o casamento, que é uma obra do Deus Pai Criador. Então, eu acho interessante falar sobre esse assunto, que às vezes as pessoas têm uma ideia meio assim, novela das 7, sabe, muito romantizada, né? E não é. Não é. Então, quando eu decidi ficar... Aquela minissérie coreana, como é que chama? Dorama. Não é dorama, não. Tá mais pra novela. Vida real, né? Vida real mesmo. Quando a gente decide ficar, então o Alex, ele tinha as questões dele, eu tinha as minhas, e nós estávamos, assim, machucados, os dois. Eu sempre fui muito romântica, não sei o quê. Eu acredito que não é que eu não o amava, mas eu não era mais aquela mulher apaixonada. Então, eu decidi ficar, eu decidi perdoar e decidi começar uma nova história. E ele também. E as pessoas, às vezes, pensam que perdoar é esquecer. Não. E, na verdade, isso é amnésia, isso é Alzheimer, é outra coisa. Perdoa, mas não esquece nunca. Não, é lembrar sem doer. Como uma cicatriz. Você machucou, é uma e lição, aí né, pastora? Você vai olhar e, nossa, aquela vez levei um tombo. Menina, caí da árvore, não sei o quê, levei ponto, não sei o que, no dia chorei, fui pro hospital, agora eu lembro dos detalhes daquilo, mas aquilo não me dói mais, porque eu me permiti viver isso. E eu acho que um grande aprendizado de tudo isso é que, através do discipulado, do cuidado que nós tivemos, do Senhor trabalhando em nós, foi essa decisão que nós tivemos, né? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu lembro que a gente marcou uma viagem, né? Ele marcou uma viagem. A gente gosta muito de viajar, né? E aí eu ficava pensando nessa viagem, meu Deus, como é que eu vou ficar esse tanto de dia com o Alex? Porque eu pensava, nós vamos conversar o quê lá? Porque a gente já estava assim, distantes, magoados. E era uma viagem longa. Você não conversava da vida do povo, aí não tinha assunto, pois né? Porque ele é sisudo, não tinha assunto. E aí, então assim, a gente... né? Contar uma piada, Deus o livre aí, né? Que ia rir do quê, né? E a gente geralmente viajava em grupo, e aí ele tinha decidido que a gente ia viajar sozinha, e aí a gente
enfim, foi uma viagem linda, mas antes da gente viajar, eu ficava no meu coração pensando como eu vou ficar 3 semanas sozinha com o Alex viajando, assim, o que nós vamos conversar nesses dias? E ele pensava a mesma coisa, mas a gente, tipo assim, nós estamos lutando pelo casamento, nós vamos nos reencontrar em algum tempo, assim, e a viagem foi mesmo que um retiro, incrível. não foi? Foi, Deus sabe de tudo. É verdade. Deus sabe de tudo, porque essa viagem foi importante. Nós fizemos uma viagem, essa viagem foi para a Europa e a gente decidiu pegar um carro e sair de um país para o outro de carro. E aí éramos só nós dois dentro do carro. Que bom, graças a Deus que Foi vencido, venceram. né? sim. Casal com vitória para contar Graças e com vida a real, Deus. Com né? vida E real. por falar- Pastoreando, porque também Isso. você não pode cuidar, né, Zé? Como é que eles vão cuidar de casais se não passaram pelo problema? Sem se cuidar de si próprio, Não à né? toa, o próprio Jesus É. veio como humano para sentir as dores Perfeitamente. para que pudesse. Primeiro É. sentir a dor Essa dos semana a gente falou isso e até teve um rapaz que esteve conosco ministrando na igreja, o Natanael Knabe, e ele repetiu essa frase que eu falei num café da manhã com alguns homens lá da igreja. Você não pode levar ninguém para um lugar que você não conhece o caminho. Sim. Isso. Você só leva alguém para algum lugar se você conhece E o você caminho. já passou por Então ele. é isso mesmo. Pode aconselhar. E bons conselhos, né? Amém. Isso. Procure o seu pastor, viu? Você que está em dificuldade. Ele sempre vai ter um conselho, o Amém. melhor conselho, Amém. né? Seja o padre, Mas- seja o padre. Seja o da sua padre. igreja, Sim, né? sim, a Porque autoridade. nós estamos falando aqui de Porque fé, estamos falando de de- Deus, de Isso, família, Isso mesmo. né? De casal. Então, não é de igreja, Não, nem de nem bandeira de religião. religiosa. Isso. Forma mesmo. alguma. Eu falei Não. pastor porque a gente está falando Tá dois Exato, pastores. Sim. contextualizando, Isso. mas é só para ampliar. E por falar em pastor, comadre, minha comadre de bancada. Compadre, Ô, meu compadre Alex, você é empresário, pastor, líder. Qual dessas atividades exige mais do homem? Olha, coincidentemente, hoje eu gravei um vídeo bem legal. Tava indo para Teotônio visitar algumas pessoas que são de Teotônio e fazem parte da nossa igreja. E hoje é sexta-feira, né? E antes, quando eu era empresário, quando eu era advogado, quando eu era professor, sexta-feira era aquele dia tão desejado, almejado, porque você fala assim, sextou Isso. e amanhã é sábado, E trabalha do mesmo jeito. você vai descansar. Nunca vi, porque Só o povo que diz, né? hoje, pra mim, não tem diferença. Sim. E foi exatamente sobre isso que eu gravei uns stories rapidinho. Hoje, como pastores, a segunda, a terça ou a sexta, ou sábado ou domingo, para nós não há diferença nenhuma. Todo dia é dia. Certo. Todo dia tem alguma demanda. Porque se trata de pessoas. Então, eu não vou conseguir pastorear ninguém de dentro de casa. E também não vou conseguir pastorear ninguém fechado no gabinete. Eu preciso estar na rua. Eu preciso estar em contato com as pessoas. Sim. E para isso, é óbvio, e a sua pergunta é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, se você é um pastor ou se você almeja o pastoreio, é importante você ter momentos de descanso. Então, eu procuro deixar as segundas-feiras como esse momento de descanso meu e dela. Conseguimos sempre? Não. Nem sempre as segundas-feiras a gente consegue. Mas, por exemplo, né, daqui a alguns meses a gente vai viajar. Mas, pastor, e aí? E aí nada. Eu vou viajar. Por quê? Porque se eu não colocar na nossa agenda esse momento, eu nunca vou ter. Sim. Porque todos os dias eu vou ter demanda. Uma atividade. Então, te respondendo, hoje, em forma... É uma intensidade completamente diferente pastoreado que advogado, que ministrar Não aulas. Mas eu posso dizer que hoje eu sou muito mais feliz do que como advogado, como professor. Ô, compadre, Que tem uma bom. história que diz assim que uma pessoa perguntou para um pastor, né? Por que ele estava tirando folga? Porque o diabo não tira folga. E o pastor respondeu, não trabalho para ele. Excelente resposta, Eu né? trabalho para o Senhor e no próprio sétimo Deus, dia descansou. no sétimo, exatamente. E eu, quando leio e reflito, digo assim, Deus nos ensinou, ele não precisava descansar, né? Ele é Deus. É um No princípio. entanto, ele precisava nos ensinar. Olha só. Você estava num sermão que eu ministrei semanas atrás. Então, É que eu sou uma apaixonada, né, pela palavra de Deus e por Deus. Então, eu digo assim, Deus, ele ensina, nos Isso. ensina a desfrutar. é isso. Né? Essa coisa, não tenho tempo, a correria, não tenho agenda, isso é
de quem não descobriu o propósito de sua própria rotina. Mas vamos Isso lá. mesmo. Pastor e pastora Ana, eu quero saber de vocês, o que é o Legendários? Eita. Conta Ótima pra pergunta. gente, né, esse movimento. E eu, de fato, quero entender, eu conheço pouco e penso que quem nos assiste, meu compadre também não conhece tanto, estamos Eu mesmo curiosos. pensei que o Legendário é aquela minissérie, No Limite, é isso não. Não, Tem nada a ver, não. Para entrar no Legendário tem que ser atleta de crossfit. Não, tem nada. Tem A nada gente a ver tem, disso não, né? tem legendários sem as duas pernas. E Temos legendários com uma perna só, legendários cadeirantes. Legendário não tem essa... Então explique pra gente. Essa questão. Ouve falar, né? E como é que o Isso. senhor definiria, né? Vocês, o casal, definem o movimento legendário. Pode ser Legendários. chamado de movimento? Sim, é um movimento. É um movimento. É um movimento. Ok. Então, como é que vocês definem pra gente os É legendários? bem legal que eu vou contar numa perspectiva do homem e ela conta na perspectiva da mulher, que é tão importante quanto. O movimento ele começou na Guatemala 10 anos atrás, faz 11 anos agora. Originalmente subiram 109 homens à montanha, porque lá na Guatemala, eu estive lá na Guatemala, participei de um top lá, nós chamamos de top, que é Trek Outdoor de Potencial. Eu estive lá num top comemorativo de 8 anos, então tem muita montanha, então subir a montanha, mas a montanha é uma figura, é figurativo, por quê? A montanha ela representa o nosso dia a dia, compadre, são as dificuldades, né, são os problemas que nós precisamos superar todos os dias. Então, subir a montanha representa isso. Esses homens subiram 11 anos atrás e o grande propósito do Legendário, Poliana, é muito simples. Nós homens, e aí já respondo talvez uma pergunta de por que não tenha para mulheres. Nós homens fomos criados por Deus com propósitos e objetivos muito bem delimitados, muito bem desenhados por Ele. Nós somos provedores, nós somos protetores, nós somos sacerdotes e principalmente líderes das nossas casas. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, eu como homem, como marido, sou o cabeça da minha casa. Eu fui colocado ali para liderar a minha casa. Isso é inegociável. Hoje, coincidentemente, eu estava conversando com uma amiga e eu falando assim para ela, todo ser humano nasceu para ser liderado. A gente tem a ânsia de alguém para nos guiar para algum lugar. E quando nós casamos, o papel de guiar é do homem. E aí, mas por que eu preciso do Legendário? Porque com o passar do tempo, essas atribuições, essas responsabilidades que o homem tem foram sendo esquecidas. Como assim, pastor? Existem homens que acham que o seu objetivo de vida é trabalhar único, exclusivamente, levar o dinheiro para dentro de casa. Isso é uma inverdade. Por quê? E o papel dele como marido? E o papel dele como pai? Como o caçador de antigamente, né? Como Saía só caçador, para caçar e Era trazia o a carne. provedor, né? O provedor. Só que o homem ele não é só provedor. Até ele pode ser provedor financeiro, mas ele se esquece que ele também é um provedor emocional, Sim. tanto da sua esposa quanto dos seus filhos. Isso. Então nós temos inúmeros, e não são poucos, inúmeros casos de homens, ou melhor dizendo, de filhos que são órfãos de pais vivos. O cara tá dentro de casa, mas não dá atenção para os filhos, porque a cabeça dele ou está no trabalho, ou até mesmo isso foi substituído pelos amigos, pela internet, ou pelo vício em algum jogo, ou na pornografia, assim, vai embora. Então, o Legendário, a gente tem uma frase que ela é bem interessante, que é assim, o Legendário ele tem uma finalidade, resetar o homem à sua configuração de fábrica. E muitos homens hoje se esquecem disso. Então, eu faço sempre uma pergunta, mas eu já sou um bom marido, eu já sou um bom pai. Aí eu te pergunto, você é tão bom mesmo, que não tem nada em você que não possa ser melhorado? Você não tem nada, você já é um ser perfeito, então você já está pronto para ser arrebatado, levado para o céu? Eu tenho muita dificuldade em conviver com pessoas que acham que já sabem de tudo, ou que já são prontos e preparados para tudo, porque nós não somos prontos e preparados para tudo. Então o Legendário ele tem essa finalidade. E é muito legal ver, Poliana, casamentos restaurados. Sim. É muito legal ver famílias. Eu estive agora, estava lá em Teotônio agora, vim de lá. Eu falo que Teotônio é o maior percentual de legendários por população que tem. Impressionante a quantidade que tem lá, e agora vão subir mais alguns.
a quantidade de famílias que foram restauradas ali. Então, Que o bom. objetivo do Legendários é fazer com que o homem entenda o seu papel Sim, dentro da sociedade, Também. dentro da família, né? Porque também. nós temos diversos papéis sociais, né, na Sim. sociedade, não só na família. E parabéns pelo projeto, porque a gente está a gente brinca aqui, eu e Zé, que nós somos da geração ponto, é que você disse, do analógico O digital. E a gente vem de uma geração que os valores eram diferentes. Eu tive disciplina de educação moral e cívica. Sim. Então, são valores que Eu tomava palmatória na escola, eu não cheguei na palmatória. ficava de joelho no Eu vim na geração seguinte, Não, Zé. eu não passei por essa, não. Já foi seguinte também. Mas a gente percebe que hoje... Mas foi de castigo. As famílias precisam ser restauradas, ou até construídas, né? Porque a gente, quando... eu vou tocar E no tema... algumas Estou reconstruídas, aqui né? perguntando se toca ou não toca, mas vou tocar. Vamos lá. Tem... a Bíblia relata sobre a função do homem, né? E a mulher ser submissa ao marido. Isso gera uma polêmica absurda quando não se estuda o que significa a palavra submissão. E aí, eu também compreendo que a mulher, para estar submissa, ela também tem que estar submissa a um líder Opa. que ame ela tanto quanto Cristo nos amou a ponto de dar a sua própria vida. Então, esclarecer esses tópicos, né, para estes homens, que é o movimento Legendários, eu penso que ajuda a sociedade como um todo a ter, né, pessoas melhores, Perfeito. não é? É, com certeza. Homens melhores, famílias melhores, eu vou filhos deixar- melhores. Ela falar dessa questão de submissão, É. que ela tem uma abordagem muito interessante. Mas antes da submissão, eu tenho uma pergunta também, que eu não gosto de interromper, né? Hoje quem de interrompeu fui jeito eu, nenhum. Fabinho. Você tá vendo só? Assim, quando eu vi assim, vocês fardados, legendário, aí eu dizia, rapaz, ali é o quê? É um grupo de escoteiros? É, Ou é o desbravadores, né? boa. Né? Eu pensava assim, mais ou menos, né? Porque é bem parecido, né? Cheio de medalha, aquela Sim. coisa toda. Que eu me lembro no tempo que eu servi a Marinha, que eu fiquei de guarita o primeiro dia, na entrada principal da base naval. Aí o cara dizia, olha, quando chegar um sargento, você tem que bater continência. Aí eu dizia, o que é um sargento? Aí ele disse, tem três divisas. Uhum. Aí tem o primeiro, tem o segundo, lá vai Isso. subindo, né? Aí chegou, rapaz, um pracinha cheio de medalha. Ixi. Primeiro chegou o sargento, boa noite, sargento, tal coisa, ele entrava. Tenente, tal coisa, entrava. Eu fui olhando no livro. Aí chegou um pracinha, veterano da Segunda Eita. Guerra, cheio de medalha, tal e coisa. Aí eu peguei o livro, fui olhando, e logo, rapaz, não tem não esse negócio. Aí eu disse, a benção. O que era? Tanta medalha. Que eu dei a benção. Os legendários é parecido, é arruma de medalha. Aqui. É pra eu dizer, é pra bater continência ou pra dar benção? Como é? Pensa. Não. Esse negócio de crossfit, do cara correr com um coqueiro no ombro, existe isso, é mentira. Não, é E mentira. nem esse negócio de dizer que legendário é seita, tem não também, né? Não, também não. Muito bom o seu questionamento, Zé. É o seguinte: Legendário não é igreja. Legendário não é uma igreja, tá? É um movimento para-eclesiástico. Então, por exemplo, hoje eu sou pastor e o subcoordenador do top do movimento, meu braço direito em uma função, ele é católico, que é o Antero. Grande abraço, Antero. Ele é católico. Então, ele é um movimento para homens. Para homens. É óbvio que ele tem uma abordagem cristã. Por isso que a gente tem o Legendário 01. Legendário 01 é Jesus Cristo. Mas ele é um movimento para homens, independentemente de placa de igreja. E essa questão... Pode entrar qualquer um, Qualquer um. católico, Espírita, espírita. qualquer E como um. faz para entrar? Aí a gente tem algumas questões, assim, o menor de 16 anos, se ele tiver com o pai ao lado do pai, seja servindo ou subindo, né? acompanhado ali. Tá? E o maior de 65 anos, ele precisa ter uma atenção um pouco especial, porque a gente tem muita preocupação com a questão de saúde. Então, todo mundo que se inscreve, ele precisa obrigatoriamente passar por um exame cardíaco. Inclusive, nós temos aqui um time de legendários que são médicos cardiologistas. Eles fazem esse exame antes. Faz. Você vai lá, né? Faz lá os exames para estar liberado para subir. Então, fez isso, paga a inscrição
E aí se encontra lá no dia, né? Que o nosso top agora será no dia 4 de junho, do dias 4 a 7, e você sobe a montanha naturalmente. Aí tem um negócio de pista, tem superação, tem arruma Não. de desafio, tem Não. Assim, o movimento, ele não é, nós costumamos dizer o seguinte, o top, ele não é físico, Zé, ele é espiritual. Aí você fala assim, mas não faz sentido, pastor, porque eu vejo algumas fotos e vídeos que hoje tem muita coisa na internet, o pessoal carregando mochila e sujo de lama e tal. Isso aí não tem um desgaste físico? Tem, mas existem coisas muito interessantes, como eu te falei. Nós temos legendários, né, sem as duas pernas, legendários com uma perna só. Nós temos legendários idosos. Meu pai, quando subiu a montanha, tinha mais de 65 anos. E subiu aqui numa pista que nós tínhamos no sertão, extremamente dura, e meu pai subiu tranquilo. E aí tinha jovens de 20 e poucos anos que queriam desistir, estavam esgotados. Mas por que um senhor de idade de 60 e poucos anos, né, quase 70 anos, consegue passar normalmente e você tem jovens que não? Não é físico. Mental. É mental, é espiritual. Então a gente tem que tomar certos cuidados com isso, né? E eu esqueci que eu queria falar antes da questão da submissão. Me lembrei. Algo muito importante que você mencionou, Poliana, antes de eu falar da submissão. Hoje, eu posso te afirmar que uma grande fatia dos casamentos, as casas são lideradas pelas esposas. E as esposas não querem esse papel. Mas na ausência de um líder, alguém tem que liderar. Alguém assume. Perfeito. E as esposas têm que assumir esse papel. O senhor que é um homem estudioso, a senhora também, não sei se já ouviu falar do Zé Cafúncio. Não. Não já ouviu falar, não? É um filósofo chinês. Sim. O Zé Cafúncio é um filósofo chinês que nasceu na dinastia Ming, na China Antiga. Ele nasceu em 504 a.C. E ele dizia que o casamento é uma instituição filantrópica composta por dois indivíduos, aonde um está sempre errado e o outro é a esposa. Procede. Aproveitando a sabedoria do Zé Cafúncio, como você diz, eu quero permitir que a pastora Ana, né, nos conte a sua percepção enquanto essa... Senão ela não conta nunca, né? É difícil aqui, é desafiador ficar sério pra gente responder. Não é? Eu sei, sabe o que eu sinto cada episódio, tem dias que eu quase não consigo. Por favor, pastora, nos relate, assim, na sua percepção enquanto mulher, sobre o que a Bíblia quer nos ensinar. Sobre submissão. Sobre submissão da mulher ao seu esposo. E esse assunto é muito interessante, porque hoje nós estamos passando por um problema, e a gente estava conversando aqui dessa ponte onde nós estamos e a geração de agora. Nós somos de uma época onde era preciso ter conhecimento. E hoje eu preciso ter informação. Então, na nossa juventude, a gente pegava uma revista e para saber uma notícia, a notícia principal vinha no meio da revista e tinha ali 3, 4 páginas. Nós líamos e entendíamos sobre o assunto e depois nós conversávamos. Hoje eu vou ler um cortezinho curto ou um videozinho de 30 segundos e vou ter a minha opinião sobre aquilo. Então, eu tenho muita informação e pouco conhecimento. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E nesse mesmo livro de Oséias, também na palavra do Senhor, fala que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. Então, as pessoas que têm dificuldade de submeter, elas não entendem o que é submissão. Porque o que é submissão? Alguém tem uma missão e outra pessoa está submissa a essa missão, vai fortalecer aquela missão. Então, quando você tem um homem posicionado, e a gente fala que o Legendários, ele dá essa sacudida, reposicionando esse homem para o lugar, a missão dele é elevada. Então, para uma mulher estar debaixo de uma missão elevada, é leve para ela. Ela se sente segura, ela se sente protegida para seguir naquela missão daquele homem. E isso é fantástico e é fundamental. E não só a esposa, como os filhos também, porque os filhos também se submetem àquela missão do pai. E às vezes o homem está tão desconfigurado que nem ele sabe qual que é a missão dele, compadre. Às vezes nem ele sabe o que ele quer fazer, para onde ele vai, que destino que os filhos têm que ter. Então, às vezes fica sobrecarregado, porque a mulher tem que decidir tudo. E às vezes aquela mulher deixa de ser doce e passa a ser autoritária. E aí a gente tem também a questão onde levanta-se uma bandeira de feminismo, e eu sempre digo assim, a sociedade, de uma certa forma, foi ferida com o machismo.
E aí tiveram a brilhante ideia, vamos ferir da mesma forma com o feminismo. Deus criou o homem e a mulher. A masculinidade é linda, assim como a feminilidade é linda. E da mesma forma que o machismo feriu, o feminismo também fere. E Deus não criou homens para mandarem mulheres. Deus criou homem para proteger mulheres e amar uma mulher assim como Jesus amou a igreja. E a Bíblia não manda a mulher amar o marido, porque a gente já é amorosa mesmo, né? Já A nasceu pra mulher já amar. nasceu amorosa. Faz parte, né? Mas Deus fala, olha, você precisa amar sua esposa como eu amei a igreja, se matando por ela, se entregando por ela. Mas a mulher precisa respeitar o marido, porque ele precisa de esse apoio, de dizer, olha, você consegue, você vai. Por que nós somos submissas? Porque quando ele tem uma missão e às vezes ele pensa, e agora, o que eu vou fazer? A esposa fala, você vai dar conta. Vai que você consegue, eu sou a sua apoiadora. Suporte, né? Eu tô aqui, vambora, você dá conta. E essa é a submissão, é entender a missão do seu marido e Isso. submeter a ela. É perfeita a sua colocação, eu agradeço e vou polemizar de novo, porque eu vou aproveitar a bênção de tê-los aqui. Nós estamos num momento em que a mulher tem sido muito maltratada, a violência contra a mulher. E aí quem vai nos assistir, porque eu já estou ouvindo quem está nos assistindo assim, certo, como é que uma mulher vai se submeter a um homem que a maltrata? Sim. Então, é importante dizer, você que nos assiste, que o que eles estão colocando é dentro de uma situação saudável, né? Lembrando que o próprio casal relata aqui que lá atrás, na história deles, foi pensado até em um divórcio, porque já não estava sendo saudável e nunca chegou a um extremo. Então, você que está numa situação de risco, É polícia. É né, diferente, você né? tem que buscar a polícia. É importante dizer por uma questão de responsabilidade, para que a gente não seja, né, interpretado, né, pastora Ana, como dizendo, ó, você está sendo lá maltratada, tá sendo machucada e você precisa ficar. Não é isso. De De forma jeito Né? nenhum. nenhuma. Até porque os mandamentos, os princípios de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro como a si mesmo. Para que eu possa amar o outro, eu preciso me amar. E me amar significa me cuidar. Então você precisa primeiro pensar em você. Com certeza. Né? E Princípio. o fato de, acho que nós dois sermos advogados, isso também grita em nós, né? E Porque assim, você não reconhece tem... os direitos, Com né? toda Reconhece certeza. os direitos da... Não tem embasamento bíblico nenhum para uma mulher Chegar ser lá no agredida. gabinete- permanecer num ambiente desse, Nunca. né, pastora? Então, Agressão física, gente, isso assim, não tem. É como o Alex, acho que ia falar isso. Que Isso. se você chegar num gabinete para conversar com a gente, compartilhando uma questão de uma agressão física, eu sou a primeira pessoa a dizer que eu vou à polícia com você e vou ficar do seu lado. Sim. Porque isso não existe. E isso é algo que feriu muito a igreja e as pessoas confundem muito. E essa mulher, e né, não outros se pode aceitar. aproveitam, né? É. Sim. Tem isso, não é, pastor? Tem Alex? também. Tem homens, né, pastor, que se aproveitam. Olha, a Bíblia diz que você tem que ser submissa. E maltrata. Perfeito. Pois é, que A missão mulher. esse homem tem? Pois é, não é? Está Não é, totalmente fora do propósito. Então é importante. Mas gente também deixar- a gente tem que já que vamos polemizar aqui, vamos só os recortes da gente em É, Poliana. é. Jesus nos ajude. Mas Isso. enfim, eu preciso entender que uma agressão, isso não existe. Isso é crime. E a gente tem que dar nome para Ou as não coisas. deveria existir, né, pastor? É crime, ponto. Agora, eu também preciso entender que se uma coisa estraga, eu posso consertar. Não no sentido de agressão, mas o temperamento nosso hoje está muito assim, não gosto, não quero, se eu Reativo. casar, separa. E a gente precisa entender que as nossas emoções estão muito fragilizadas. Então, a gente precisa buscar uma cura emocional. Eu não estou Sim. falando de agressão. Sim, Eu estou entendi. falando de comportamento. E as pessoas, elas precisam aprender a conversar melhor. E buscar ajuda. Buscar isso, como o Alex falou no começo, né? Tem um tropeço, busca uma ajuda ali, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa essa semana e ela estava assim muito angustiada porque o marido é bem calado e ela fala muito. E ela fala assim, porque eu tenho um defeito que eu falo muito. Eu falei, filha, isso não é um defeito. Eu sou assim também, você é falante, seu marido. E eu fui ensinando para ela algumas coisas para que ela possa ter um comportamento no casamento dela mais saudável para ela e para o marido dela. E que os dois consigam desenvolver. Conforme eles são conforme Deus É os isso dois. mesmo. E não tem que, tipo assim, eu tô errado, eu tenho um defeito, ou então a Não. gente tem que separar. Não é nada disso. A gente precisa conversar e desenvolver. E amar o outro como ele é. Não é assim, eu tenho o comportamento dele, eu tenho o meu, como a gente pode crescer junto. Exatamente. Ixi, mas aí a gente teria que gravar um outro podcast Sim. só para falar de amor. Sim. Eu gosto, hein? Porque Vamos fazer isso. É. eu estava agora conversando com um homem, sendo bem rápido.
eu percebo que existem pessoas que não conseguem amar. Percebo não, isso é fato. Existem pessoas que não conseguem amar porque nunca foram amadas. Sim. E você só dá o que você tem. E se você nunca recebeu, você não consegue dar. Você não experienciou. Você não consegue. Não é? Eu tava com um homem agora assim que ele não conseguia receber um presente. Que é permissão, né? Mas é difícil, hein? Permissão. É. Muito desafiador. Zé tem um recado, não tem, Zé? Da JC Doces? E eu não sabia não desse Estão recado. acelerando nós aqui. Você estão acelerando aí? Nós Ah, seria sim. sua porta-voz. E nós já ainda vai na quarta, ainda pergunta. Não, Falta vai ainda ter que... 44. Vai ter que... Eu vou perguntar ao pastor, meu compadre Alex, presta atenção. Eu quero Presta. saber, nessa sua experiência no Legendário, qual foi o testemunho que mais me emocionou. Eita. Mas o senhor vai me dizer Eita. daqui a pouquinho. Tá. Eu quero falar pra você. Quer ficar emocionado? Vá na JC Doce. Lá tem doces variedades pra deixar você bem emocionado. E agora? Como é que tá aí? Tá se preparando pra Copa do Mundo? JC Doce tem de tudo, viu? Tem doce, tem batatinha, tem batata palha, tem pipoca. Olha, e lá é o lugar, viu? 1.500 produtos Só. para você ir lá escolher. 1.500 oportunidades doces pra E sua vida salgadas. ficar mais... E salgadinha também, né? Verdade. Vamos lá, a gente tá Ele vai me caminhando. responder agora. O papo tá bom, a É. gente tá caminhando aqui pro fim. Passa acabar ligeirinho, mas... Tem 44 perguntas, mas não vai ser feito. Misericórdia. Não, deixa... Vai ter a parte 2, Vai viu? ter o Bora. episódio parte Hein, 2, pastor vamos. Alex, pastora Ana. A gente tá caminhando pro fim e pastor Alex vai responder né, a pergunta Pra nós terminar, né? do nosso Mandaram acelera, foi? querido. Foi. Foi mesmo, é Eu acelera. tô aqui, no meu não pareceu Mas não é nada. possível, no meu não tem nada, não. Acho que É Eu tô porque, sendo Sinal que Você o não vai- papo tá bom. é porque vocês têm que baixar o aplicativo dos fuxicos. Ah, entendi. Eu não Não tô é, no né? grupo É do porque eu sou Anda Logo. assessora Eu de vou- comunicação. Eu vou Pra ver se nós- eu uso a minha autoridade pastoral. Vou falar pro Erlan pra ele dar mais porque já tempo tem pra mais gente. uma galera aí pra Aqui entrar. temos mais Isso. mais uma gravação. É verdade. Gostaria Que de graças a agradecer. Deus, né, Paulinha? O Keycash é o estúdio de gravação hoje de Alagoas mais procurado pelos Amém, por profissionais Estruturado, no meio de comunicação. Amém, por isso. Que aqui Atendimento tem estrutura. diferenciado, É, verdade. né? Atendimento Verdade. diferenciado. Então, quer gravar seu podcast? Vem para o KeyCast. Vem pra cá. Bom, em relação ao testemunho que mais me impressionou, é impossível te falar. Enquanto você estava fazendo o anúncio da JC Doces, Fui lá no HD buscar. eu não fui achei. buscar, só que são muitas informações, sabe? Sim. Porque eu não consigo mensurar ou valorar o que é mais impactante para mim. Por exemplo, maridos se reconciliando com suas esposas, filhos que já não falavam com pais há anos e buscando seus pais e se perdoando. São tantas histórias, que é impossível. Você está vendo aqui no meu braço, eu tenho quase 30 montanhas, que a gente chama de montanhas, e não há uma montanha que eu não chore. Não há uma montanha que eu não seja impactado por aquilo que eu vejo, aqueles homens. Porque, como a Poliana falou, é um movimento. E eu nasci numa igreja. Movimentos vêm e vão. A única coisa que permanece é a igreja do Senhor. O legendário ele vai acabar um dia. Mas eu nunca vi um movimento tão impactante, tão confrontante, com resultados tão assim, não vou dizer imediatos, mas que as vendas caiam dos olhos dos homens, como eu vejo no legendário. E ver homens quebrantados, homens buscando reescrever a sua história. Isso é todo top, seja o nosso aqui de Alagoas ou qualquer um outro que eu tenha participado. Então é impossível te dizer qual o testemunho, mas eu vejo homens sendo quebrantados em todos os lugares que eu vou, e é isso que nos faz subir montanha após montanha, montanha após montanha. Que bom. Maravilhoso, Maravilha, né? maravilhoso, pastor Alex, pastora Ana. Muitíssimo obrigada. Que Gratidão nossa, né? Nossa, é verdade. Pelo bom papo, pela bênção de tê-los aqui Amém. conosco. Quando a pastora Ana estava ali, eu digo, não, tem que participar, E vai ter a parte né? 2, né? Vai ter o episódio 2. Dois, Vamos é. agendar. Faltou muita coisa. Principalmente Principalmente Mas é fala- especial de dos namorados. Tirar as dúvidas dos legendários, faltou um Vamos. bocado Vamos. aí. E Vamos. você que está nos acompanhando, gente, vai lá, clique, compartilhe. Pelo amor de Jesus, gente. Clique, compartilhe, né, Poliana? E muito obrigada a você que já está lá inscrito, que tem nos dado a sua audiência e o seu tempo. Vai lá e prestigia. Amém. Até a próxima, viu?